Olá, gatinhas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como transformar uma make dia numa make poderosíssima, make esfumadão mesmo, smoking eye, pretão, balada mesmo, até pra um casamento dá, tá? Então, é uma make poderosa, mas ao mesmo tempo fácil de fazer, tá bom? Então, vamos lá comigo? Pra começar, eu vou aproveitar, vocês estão vendo que eu tô com delineador preto, um pouquinho de sombra aqui em cima. É isso que eu vou aproveitar, tá? Eu vou pegar o delineador em gel da Mary Kay com o pincel linguinha de gato, que é o pincel de corretivo. E vou pegar ele, ó, tá? E vou começar a marcar a minha pálpebra com o delineador. Não preocupa, não tem erro, tá? Vai ficar pretão, mas nós vamos esfumar, tá bom? Então, ó, vou aplicando. Eu vou ficar mais assim, ó, pra não borrar lá em cima, tá? Então, eu já vou dando umas esfumadinhas aqui. Pra não ficar muito marcado. Ok? Não precisa de preocupar com a forma, não tá legal, mas vai ficar. E aí, agora eu vou voltar, eu vou pegar o pincel de côncavo normal, e vou dar só uma esfumadinha nisso daqui, arredondando aqui pro côncavo, dando uma esfumadinha, só pra já ir dando uma acertadinha, tá? Sem erro. Vou fazer a mesma coisa no outro olho pra gente começar os próximos passos, ó. Esfumo novamente. Ok? Já tá dando forma, né? Agora eu vou passar a sombra Coal, que é a sombra preta da Mary Kay. Eu nunca vi uma sombra mais preta do que essa, ela é preta mesmo. Com o mesmo pincel de côncavo que eu usei, eu vou depositar a sombra preta em cima do delineador. Já dando uma esfumadinha básica. Até o canto interno, do canto externo ao canto interno. No outro olho a mesma coisa, vou depositando. Antes de terminar com a sombra preta, eu vou pegar agora um pincel de côncavo, esse daqui, só que limpo, tá? E vou pegar a sombra Cinnabar da Mary Kay, que é esse marrom aqui, que eu uso muito, muito, muito. Então, com o pincel de côncavo e a sombra, eu vou começar a esfumar a bordinha no côncavo aqui, ó. Eu quero hoje um esfumado bem dramático, bem alto, mas se você não quer um esfumado bem alto, é só não subir tanto, tá? Então, eu vou subindo, já dando uma esfumadinha, movimento circular, com a mão bem levinha, ó, tá?
do canto externo ao canto interno, ó. Vou tirar toda aquela marcação que fica. Mesma coisa do outro lado, com a mão bem levinha. Eu pego na pontinha do pincel e vou dando esfumadinha. Esse passo aqui é aos poucos mesmo, com calma. E agora eu quero o olho um pouco mais preto do que tá. Então, eu vou pegar esse pincel aqui, que é o pincel de esfumar na Marquei, é um pincel de precisão. E com a sombra preta, ele é um pincel de precisão, então ele vai colocar a sombra mais, tá? Então, ó, eu vou aplicar, ó. Vendo, ó? Ficou mais preto do que o outro, ó. Tá? Aplico novamente. Não preocupa se cair um pouco de sombra aqui, que daqui a pouco a gente vai limpar, tá? Pra não ficar com essa marcação tão precisa, eu vou voltar com o pincel de côncavo e vou dar uma esfumadinha só na bordinha do côncavo. Só aqui na bordinha. Ok? Para iluminador, eu vou usar a Cinnabar, desculpa, a Crystalline, que é esse branquinho aqui, tá? Com o pincel de sombra normal. Eu vou colocar aqui no ponto alto da minha sobrancelha. E dando uma esfumadinha já, ó. Aí eu volto com o pincel de côncavo. E dou o arremate aqui assim. Para não ficar tão marcado. Tá? Mesma coisa do outro lado, Crystalline no ponto alto da sobrancelha. Pincel de côncavo, de esfumar, e esfumo, tá? Eu vou passar agora para a parte de baixo dos olhos, tá? Antes de passar mais sombra aqui embaixo, eu vou pegar um pincel de pó limpo, sem nada, e varrer toda essa sombra que ficou aqui, ó, tá? Sem passar a mão, eu vou só varrer. Vendo aqui ficou um pouquinho sujinho? Daqui a pouco eu vou tirar o restante, tá? Com o pincel, desculpa, com o delineador em gel preto, eu particularmente prefiro delineador em gel pra noite, tudo, do que sombra simplesmente só. O lápis também é a mesma coisa, mas eu gosto muito do delineador em gel, ele dura muito, ele seca e fica perfeito, tá? Então, com o mesmo pincel que eu usei, pincel de corretivo, vou pegar o delineador só na pontinha do pincel
E vou aplicar na minha linha d'água, ó. Dando com umas carimbadinhas por fora. Tá? Fazer a mesma coisa do outro lado. Até o canto interno, tá? Agora, eu vou pegar o pincel de precisão, aquele pincel de precisão, e vou dar uma esfumada nisso antes de colocar a sombra. Eu vou dando uma esfumadinha. Tá ganhando forma já, hein? Agora eu vou pegar a sombra preta de novo, com o mesmo pincel. E vou preenchendo aqui assim, pra dar essa selada, tá? Muita gente reclama, ah, meu lápis escorre, não para nada na minha linha d'água, mas todas as coisas que você colocar como gel, creme, tem que selar. O lápis é em gel, o creme o delineador em gel é gel, tá? Então tem que selar. Então eu vou dar essa selada. Com a sombra. Se você não quiser tão forte, é só não descer tanto, só não marcar tanto, tá? É porque eu gosto de um olho bem esfumadão. E agora eu vou voltar com o pincel de esfumar, com a sombra marrom, e vou dar uma esfumada maior nisso tudo aqui de baixo, ó. Ok? Antes de passar para a próxima etapa, eu vou passar corretivo. Esse aqui é o meu corretivo preferido, é o Yellow da Mary Kay. Então, vamos lá, ó. Nos dedos, eu vou passar corretivo em toda essa região, ó. E aí eu vou dando batidinha. Vai ajudar a dar uma iluminada e vai limpar tudo isso aqui, né? Sempre lembrando do triângulo de iluminação, tá? Isso. Agora do outro lado. O corretivo também vai bem devagar, dando batidinha para ele penetrar. Isso. Não vou ficar assim não, tá? Eu vou colocar agora um pouco de base em pó. Quando a base em pó abre é mais fácil. Isso. Como eu não quero preencher demais com a base em pó, eu vou pegar com o pincel de pó mesmo, pó facial. E vou dando umas... Eu vou aplicando aqui assim, ó. Vai ser pra selar esse corretivo. E dando
pincelada básica no restante do rosto. O legal da base em pó é que ela vai secar tudo isso, né? Vai selar. Não, fica pele de boneca, né? Essa base em pó. Eu amo de paixão. Ok? Pra dar um arremate embaixo, eu vou voltar com o pincel de côncavo e só dar uma esfumadinha, porque às vezes o corretivo ou a base em pó, ela tira um pouco aqui só pra dar uma esfumadinha, tá? Mais máscara de cílios, agora eu vou usar a minha Lash Love à prova d'água. Bastante máscara. Nos cílios superiores e inferiores. Claro. E agora, vou fazer o blush e iluminação, tá? Para o blush, eu escolhi o Cinnamon, que é esse blush aqui, mais terroso, que eu particularmente sou suspeito, porque eu amo Cinnamon, né? Então, com o pincel de blush, do final pra cá. Eu vou esfumar bastante. Eu achei que desse lado ficou um pouquinho demais, então eu vou passar só um pouquinho de pó, só pra tirar. Agora é só iluminação, tá? Então vamos lá. A Mary Kay fez esses duos, né, de blush com iluminador. Eu vou usar esse último duo aqui, ó. Com o pincel de blush mesmo. Eu pego com a pontinha dele e vou iluminar bem aqui assim, ó. Esse iluminador é maravilhoso. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito na filmagem. No topo do nariz. No centro da testa. No queixo. No arco aqui do cupido. Aqui dá uma levantadinha a mais nos lábios. Vou passar só mais um pouquinho assim, ó, porque é noite. Podemos abusar. Bom, eu separei duas opções de batom pra vocês. Esse que eu tô foi uma misturinha de um batom, que é o Tanned, que é esse daqui, com lápis de boca neutral. Vou riscar aqui na minha mão pra vocês verem, ó. O lápis de boca. Com o Tanned. Tá? Aí os dois deu esse daqui.
esse resultado. Eu achei que ficou um resultado bacana, ficou leve, né? Ao mesmo tempo chamou atenção pro olho, sem chamar demais. Esse vinho aqui, ele é na luz tá um pouco vermelho demais, mas ele é mais fechadinho assim. Então eu separei os dois, tá? Então agora soltar o cabelão, porque noite merece, né? Então, a proposta noite foi essa, tá? Coloquei até uma gargantilha pra ficar mais noite. Então, ó, olhão preto, iluminado, batom nude, ao mesmo tempo rosinha, que deixa os lábios bonitos e charmosos, tá? Então, é isso pra noite. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar a lista de todos os produtos aqui abaixo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar o seu joinha, porque é muito importante pra gente. Grande beijo e até a próxima!